Amém. Bom, então capítulo 9 de Amós, versículo 7 ao 15. Até aqui nós temos visto nas últimas lições que Deus tinha dado visões a Amós, né? E essa aqui é a quinta e última visão do capítulo 9 de Amós, do livro de Amós. Então, nas primeiras visões, ele fala de pragas, né? As 3 primeiras visões. Na quarta visão, Deus se apresenta como um juiz. E aqui, ele dá uma palavra de alívio para o povo, dá uma palavra de esperança para as pessoas, para o povo de Israel. Então, o capítulo 9 e o versículo 6 acima, é o que nós estudamos na lição passada, sobre Deus se apresentar como juiz. E agora nós vamos ver o final do capítulo 9, que ele vai falar de coisas futuras. Na verdade, na realidade, aquilo que nós vamos ver aqui não era uma coisa para o povo assim que voltasse do cativeiro, mas é uma coisa mais adiante. Vamos entrar no texto? Vai lá. 2 perguntas retóricas. Aqui no versículo 7, ele começa com 2 perguntas retóricas, que a resposta são sim. Ele diz: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir da casa de Israel do Egito, de Caftor, os filisteus e que dos sírios? Então, nessas 2 perguntas, em que a resposta é uma pergunta retórica, que a resposta é sim, né? E é dessa forma, o profeta quis dizer que uma vida de pecados anula os privilégios, sim, das bênçãos espirituais. O que nós vimos anteriormente é que não adiantava Israel querer se passar por santo, querer se passar por povo escolhido, falar que foi tirado da terra do Egito, que era um povo separado. Se aquilo que Deus tem para a vida do povo dele é sob a obediência. Quando o povo sai debaixo da obediência de Deus, sai debaixo da mão de Deus, do mandato, aquilo que tem de bênção para a sua vida não vai seguir junto com você. O que nós vemos lá em Deuteronômio 28? Ele fala que se você obedecer ao Senhor, se você cumprir os mandamentos, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Você nem precisa ir atrás, você nem precisa procurar. Aquilo que Deus tem para você, ela vem atrás de você. Só que isso é do versículo 1 ao 14. O restante inteiro do capítulo 28 de Deuteronômio, que dá uns 50 versículos, é só de maldição para a pessoa que desobedece. Então eles eram mais do que bem avisados a respeito disso. Então o que eles pensavam muitas vezes, que eles eram um povo, como era um povo escolhido, eles não teriam punição para eles. Deus nos ama, Deus nos livrou da terra do Egito, Deus nos deu libertação, então não tem problema nenhum, mesmo que nós errarmos, Deus está lá para nos acudir. Então, o fato de Deus, os serem escolhidos, não lhes dava isenção das punições, e sim responsabilidade sobre os seus atos. Então é a mesma coisa de uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não tem parte, e uma pessoa que tem a parte, né? Uma pessoa que tem a promessa. Aquele que já recebeu, aquele que já conhece, aquele que conhece a palavra de Deus, ele não está isento. Agora ele tem mais responsabilidade, porque ele sabe a verdade. Então o povo conhecia, o povo era um povo escolhido, era um povo muito bem instruído, porque Deus tinha deixado os profetas, tinha deixado as escrituras, os mandamentos, né? Eles não eram desavisados, e eles queriam continuar vivendo uma vida de erro, né? E sem receber punições. Então o fato de ser escolhido não isenta, e sim responsabiliza. Passa. A destruição da nação, versículo 8, parte A, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra. De fato, deixaram de ser nação naquele lugar e naquela época. Ele fala: os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, destruirei da face da terra. Então, de fato, quando entraram lá os assírios, eles invadiram a terra, levaram todas as pessoas de Israel embora, levaram todos cativos. Quem não morreu, né? Quem não foi levado cativo morreu, foi destruído. E Deus destruiu mesmo.
Eles deixaram de ser nação naquele lugar, naquele período, né? A estratégia militar da época, o que era? Eles faziam assim: eles invadiam um povo, eles tiraram as pessoas de lá, tiravam as pessoas e povoavam a terra com os povos deles. Isso aí era a estratégia militar desde aquela época lá. Tirar as pessoas nativas e povoarem com suas pessoas, né? Sua população, para poder acabar com a raça daquela nação na terra, né? Então, naquele período, eles realmente acabaram, deixaram de ser nação. Pode passar? E o versículo 8 ainda, na parte B, ele fala duas coisas então. Primeiro, eu vou acabar com esse povo, eles vão deixar de ser meu povo, vão acabar de ser nação neste lugar, nessa terra que eu prometi para eles, que eu separei para eles. Mas no mesmo versículo ele fala: e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não o destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então ele fala duas coisas que se contradizem praticamente, né? Uma, eu vou acabar com tudo, mas também não vou acabar com tudo. Por quê? Deus preservaria alguns do seu povo. Por quê? Por amor à própria palavra dele. Então, por amor à sua palavra e à sua aliança anterior, que ele fez desde Abraão, né? Deus preservaria alguns dos israelitas para cumprir as suas promessas. E Amós já havia entendido isso. Por que eu falo? Você lembra nas 3 primeiras visões ali, desde o gafanhoto até o prumo? O que ele fala? Senhor, não faça isso, Jacó é pequeno, não subsistirá. Na segunda visão, Senhor, para. Porque Amós sabia das promessas, Amós conhecia as promessas de Deus feitas a Abraão, feitas a Davi, né? Que Deus não acabaria com aquela nação, que Deus tinha prometido. Então ele fala: mas se o Senhor destruir, a sua palavra não vai prosseguir. Se acabar essa nação, o Senhor não vai sobrar a palavra do Senhor, não vai sobrar a promessa do Senhor, vai acabar. Então Amós conhecia e roubou a Deus por causa disso. E aqui o próprio Deus fala o que ele vai fazer então: eu vou sim exercer justiça, eu vou sim exercer justiça, mas eu não vou acabar com todos por amor à casa de Jacó, por amor à própria palavra. Ele fala: e eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Quando ele fala casa de Jacó ou casa de Israel, né, ele quer dizer o que? A referência à promessa feita a Abraão, a aliança feita com Abraão, é a casa de Israel, diz o Senhor. Pode passar? Passando o pente fino. Porque eis que darei ordens, versículo 9, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Bom, primeira coisa, o que é crivo? O que é crivo? Basicamente. Ah, sim, tem também. Você sabe? O crochê de crivo, ele é todo vazado, né? Isso. Só que um é de pano e o outro é de material mais resistente, né? Então, assim como se sacode o grão no crivo, né? Ou o trigo no crivo. Pode passar. Ali eu trouxe uns exemplos de crivo, né? Ali de metal. Também. É tudo no mesmo nome, né? Então o crivo, ele é um utensílio, olha lá, como vocês veem, ele é um utensílio que pode ser feito de metal, de outros materiais, uma peneira, né? Que serve para quê? Para escoar aquilo que você não quer e deixar nele aquilo que você precisa preservar. Ali eu tenho outro exemplo de crivo da agricultura, né?
São peneiras de madeira com fundo metálico para poder fazer a separação de elementos que você quer descartar e outros que você quer preservar sobre ele. Eu passo no crivo, mas aquilo lá é uma peneira, né? Então, na agricultura, eles faziam esse processo para tirar o quê? Pode passar? O crivo é um utensílio com o fundo perfurado no fundo, para que possa separar fragmentos como grãos, poeira e areia. Ele é estreito o bastante para segurar o trigo em cima e largo o suficiente para eliminar a imundícia. É o que Deus ia fazer com a nação de Israel. Ia passar a nação de Israel no crivo. É por isso que Deus fala que ele ia preservar somente alguns, porque a maior parte ele precisava descartar. E aqui, como ele fala aqui no próprio versículo 9, sem que caia na terra um só grão. Então, de forma alguma, Deus ia deixar também aquele que era obediente, era fiel, ele também não ia deixar que ele caísse. Ele não ia deixar ser eliminado essas pessoas como um inocente no meio, né, dessa limpeza que ele faria. Então, se o trabalho fosse bem feito com o crivo, não caía um grão de trigo na terra, mas só a fuligem, a poeira, a sujeira, a grãos de outro tipo de alimento que estava misturado. Você fez isso novo lá no deserto? Várias vezes, A né? rebelião lá de Coreia, da Abirão, ele falou assim, Moisés falou assim, aqueles que é do Senhor, aqueles que estão comigo, fiquem para cá. E os outros ficaram por lá. Aí a terra abriu e comeu eles. É uma coisa. Aquele que não é obediente, ou que é rebeliou contra Deus, vai ser destruído. Sim. Pode passar? Os que caíram do crivo. No versículo 10, ele fala: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então é aquilo que eu falei no começo. Às vezes a pessoa pensa que por ela ser um filho de Deus, que por ela ser uma nação de Deus escolhida, ela fica se achando o intocável e o perfeito, né? Já ouviu aquela expressão da pessoa, estou só no manto? A pessoa acha que ela está no manto, que ela pode fazer o que for, mas não tem problema. Talvez ela até esteja cega quanto a isso e não esteja vendo aquilo que está acontecendo, como esse povo estava. Eles achavam que eles estavam muito bem diante de Deus, eles achavam que eles estavam fazendo tudo certo, que estavam indo no templo adorando a Deus, mas eles faziam idolatria, eles eram corruptos, né? Eles roubavam os pobres, eles escravizavam seus próprios povos, vendiam os seus pobres como escravos para outras nações. Então, esse povo aqui falava que o mal não nos alcançará e nem nos encontrará. Tudo aquilo que Amós estava falando não ia acontecer. Não, nós somos nações de Deus. Como é que Deus vai destruir nós? Como é que Deus vai acabar com a gente? Mas por que eles falavam isso? Como eu já falei, na época, rei Jeroboão II, ele era duas coisas muito interessantes. Um grande militar, então ele era um estrategista perfeito, ganhou algumas guerras ali dos povos vizinhos, não tinha sofrido nenhuma invasão até aqui. E ele também era um rei rico economicamente, só que de forma ilícita. Então o povo falava assim: bom, o reino vai bem, tem riqueza, não tem invasões, as guerras que eles vão, nós ganhamos, né? As guerras que nós vamos, nós ganhamos. Então por que nos preocupar? Deus está conosco. Então isso aí fazia com que eles continuassem errando e não vendo que o erro estava fazendo ira de Deus contra eles, porque eles estavam muito bem. É fácil para o crente se desviar da palavra de Deus quando ele está bem economicamente, né? Quando ele está bem na família,
não tem problema quando ele está bem empregado, né? Quando ele tem saúde, quando está tudo em ordem. É fácil acreditar que está tudo certo nessa época, mesmo cometendo pecado. Então é o que o povo fazia, é o que a igreja muitas vezes faz, é o que as pessoas individualmente fazem no seu dia a dia. Está tudo bem, né? Nós vivemos numa época sem perseguições da igreja, então Deus está conosco. Aí a pessoa abre brecha para o pecado, a pessoa abre brecha para o inimigo usar a vida dela. Então, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, todos, não vai sobrar nenhum, vai só sobrar aquilo que eu determinei, porque de resto eu vou fazer a limpa, eu preciso fazer isso, né? Preciso dar uma limpada no olho. Não estava falando sobre o joio e o trigo? Ele deixa crescer junto. O joio e o trigo, eu não trouxe uma imagem aqui, porque não é o assunto que eu estou falando, mas quem tiver curiosidade procura ver, é igual. O joio e o trigo, quando estão, né, crescendo, os dois são verdes, os dois ficam em pé, os dois têm tipo fruto em cima, né? É o cachinho em cima, só que eles ficam apontados para cima. Quando é o tempo que eles amadurecem, o trigo enverga e fica amarelo, e o joio ele permanece do mesmo jeito, verdinho. Aí na hora de colher, você não vai colher o joio junto com o trigo, você vê ele, você tira ele e joga fora. Ele é uma erva daninha, né? É uma praga, não serve para nada. Eu até esqueci o nome da família daquela erva daninha. Tem um outro nome, que joio é um nome mais popular, mas tem um nome, né, dessa planta aí. E é o que Deus faz, é o que Deus vai fazer, é o que Deus fez. Ele separa. Não, tem outro nome. É outro nome. Eu tenho aqui na Bíblia aqui, mas qual que é a passagem que fala do joio e do trigo? É Mateus? Mateus 23? Mateus 13? O nome é Cisânia. Cisânia. Mateus 13. O nome é Cisânia, dessa erva daninha. Então, Deus separa a cisânia do trigo, porque para ele aquilo não serve para nada. Então, os povos, no final dos tempos, vão encarar esse tribunal. Vai chegar diante de Deus e sabe o que vão falar? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós pregamos o evangelho. Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para o fogo eterno. Você ouviu só? Crente que viveu a vida inteira de crente, mas nunca foi cristão de verdade, nunca foi convertido de verdade. O que salva não são as obras, não é pregar o evangelho, não é expulsar demônio, não é fazer nada disso, não é curar enfermo. O que salva é a fé em Jesus. Se a pessoa não converter através do Espírito Santo, não tiver uma conversão, não tiver uma mudança de vida, né? Não adianta falar que é povo de Deus. Vai acontecer o que fala na Bíblia em Apocalipse, vai perecer no fogo do inferno. Crente, entendeu? E versículo 11, pode passar. A restauração de Israel. Então aqui agora, depois dessa peneirada que nós vimos, né, dessa limpeza do povo, ele começa a falar de coisas futuras. Ele não está falando de o povo voltar do exílio, voltar do cativeiro para a sua terra e acontecer isso aqui que nós vamos ver. Não é isso. São coisas que vão acontecer no futuro. Naquele dia, versículo 11: levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: por que ele fala levantar o tabernáculo caído de Davi? Porque Davi, ele não estava falando com Israel? Qual que é a cidade de Davi? Qual que é? Ele nasceu em Belém, mas Jerusalém é a cidade de Davi, né? Jerusalém fica onde? Qual que é a terra de Jerusalém, a região? Como é que chama? Judá, tribo de Judá. Judá não fica no reino do norte, Judá fica no reino do sul. Então por que Deus está falando para Israel, que é do reino do norte, que ele vai restaurar a casa do sul? Porque a promessa de Deus feita a Davi era para o povo todo. Eles se separaram por causa do quê? Como eu falei na lição anterior,
O neto de Davi, Roboão, fez aquela bobagem lá de falar aquilo para o povo, né? Aumentar os impostos, que ia açoitar o povo, que ia tratar o povo que nem escravo. Dividiu o reino, separou 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo. Por amor a Davi, preservou 2 tribos para baixo, porque Deus mandou uma profecia que separou o reino. Aí ele fala: agora eu vou restaurar esse povo como um povo só. Então a promessa que era para Davi era para ter aquela nação toda junta, unida, não dividida dessa forma que estava aqui. Então ele ia restaurar essas ruínas, ele ia restaurar a casa, ia reparar as brechas, né? O povo estava muito acostumado naquela época, era com ruína. Então, porque as casas eram feitas de materiais que não duravam muito, né? Não aguentavam o tempo. Se eles abandonassem ela por um período, elas começavam a desfazer, começavam a quebrar, né? As brechas começavam a surgir nas paredes, porque chovia, molhava, fazia buraco na parede, tinha cobra nas paredes, né? O chão era de barro. Então essas coisas, eles estavam muito acostumados. Então ele fala: eu vou fazer isso, eu vou arrumar tudo isso aqui, eu vou restaurar todas essas casas, eu vou restaurar o templo, né? Como foram nos dias da antiguidade, quando Davi era rei, quando eles me obedeciam, quando a nação era uma só. Porque depois que entrou o neto dele, deu um problema sério ali, né? Foi ali que começou, dividiu. Salomão até estava indo bem, no finalzinho da vida errou. Aí o filho dele chegou e acabou com tudo. Aí dividiu. E Jeroboão, que era do reino do norte, também já estava errando tudo. Estava tudo errado, estava errado o reino do norte, o reino do sul. Então Deus precisava fazer aquela limpa, tirar todo mundo dali, né? E depois voltar. Mas aqui nós vemos que são bênçãos futuras. Através dos que preservaria no futuro, irá restaurar o seu povo. E o tempo que ele diz aqui é naquele dia, ou melhor, aqui no versículo 11 ele diz, naquele dia. Tem uma outra tradução que fala esses dias, ou virão dias, eis que vem dias, né? Talvez uma tradução esteja mais ou menos assim, eis que vem dias. Na minha tradução fala naquele dia. Vamos entender esse tempo naquele dia. Pode passar? Vamos lá. Cada um vai abrindo um versículo aí. Pode começar abrindo ali. É tudo Amós, tá? Amós 2,16, 3,14, a Márcia lá no fundo 4,2, o irmão Mário 8,3 e o irmão leu 8, versículo 11. Pode ler. O mais aminoso entre os varões valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Versículo 14. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. 4:2. E último. Eis que vem o dia, diz o Senhor Deus, e ele trarei fome sobre a terra, não tem pão, nem sede de água, mas tem poder a palavra. Vocês repararam então que todos esses versículos aqui que ele fala, naquele dia, em dias, enviarei, o dia, todos esses versículos eles estão referindo à invasão assíria. Todos. Os dias que virão de fome da terra da palavra de Deus, porque estarão cativos, os dias da destruição, o dia da destruição do templo, o dia da assolação, o dia da perseguição, o dia da invasão, tudo isso é referente ao que aconteceria naquela época. Agora ele não está falando disso. Agora no versículo 11 ele fala, naquele dia, isso. Agora ele está falando, naquele dia levantaria o tabernáculo caído de Davi. Agora ele não está falando mais desses dias. Agora ele está falando daquele dia.
Agora ele está falando do último dia. Ele está falando quando no futuro, depois da tribulação, que acontecer essas coisas, que ele vai restaurar. Agora ele está falando de coisas escatológicas. Já não é mais sobre tempo presente, é sobre futuro. Então ele mudou aqui totalmente de figura, o mesmo termo que ele usou várias vezes nos versículos anteriores, como nós vimos, para profetizar contra o povo. Na realidade, ele está falando de Jesus agora. Ele está falando já do surgimento de Jesus, que ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. Então, Jesus veio dessa descendência aí para levantar aquele povo. Você pode ir no Novo Testamento, depois fala essa mesma passagem. Não é onde está lá, mas fala que levantarei, reedificarei o tabernáculo de Davi caído. Então, ele está falando de Jesus agora. Já Deus está falando do profeta do que ia acontecer no futuro. Sim. Pode passar? A restauração da casa de Davi. Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então primeiro ele fala, além de voltar para a terra, possuir a terra que eles tinham perdido. Então Deus agora promete mais uma coisa, aquele povo que te oprimia tanto, aqueles edomitas, que eram na época os maiores rivais, os maiores inimigos de Israel, eram o povo de Edom. Por isso que Deus falava, ó, não façam escravos para o povo de Edom. Era o povo mais detestável e eles estavam fazendo isso. Então os edomitas, aquelas nações que oprimiam ele, né, aquela nação terrível, aqueles inimigos, ele ia dominar até eles. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Por que são chamadas pelo meu nome? Porque Deus fez todas as nações. É tudo dele. Seja povo dele, ou não seja povo dele, escolhido ou não, foi tudo criado por Deus. Então era inimigo, era aliado ou não, era tudo Deus que tinha feito. Então ele fala, todas as nações que chamam pelo meu nome, é meu. Tudo eu que fiz essas coisas. Tudo isso vai estar sob domínio. Então, além de levantar o tabernáculo de Davi, uma referência à divisão do reino do norte, do reino de Israel, em dois, por causa do seu neto Roboão, e além de reedificar as ruínas que sobraram de sua terra, Israel agora passa a dominar até os maiores inimigos da época, os edomitas e todos os demais também. Pode passar? Vem dias. Agora ele fala de bênçãos futuras, né? Versículo 13: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que se lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes se destilarão em mosto, e todos os outeiros se derreterão. Gente, aqui ele está falando de uma escala tão grande de fertilidade, de produção de alimentos, que você tem que imaginar essa cena. Ele está falando aqui que aquele que lavra, ou seja, aquele que colhe, né? Aquele que lavra a terra é o que corta a terra. Vem logo ao que ceifa. Ou seja, enquanto um está limpando a terra para colocar a semente, o outro já está colhendo. Isso acontece hoje. Isso aí é que naquela época tinha só as temporadas de plantação. Sim. É diferente. Nossa, era uma vez por ano que plantava. Um tipo de milho. Hoje tem aquele tipo que foi plantado 4, 5 vezes no ano. É diferente, bem diferente, né? Por que agora a gente tem amônia na feira direto? Então, tem milho verde o tempo inteiro. Uma vez só acabou aquela época. Então, é o que acontecia nessa época. Duas chuvas por ano que dava, 2 épocas de chuva só, né? Uma temporã, ou seja, uma que dava num tempo certo, determinado, e uma serôdia que eles nem sabiam quando via, era fora de tempo. Mas por que eles criaram o gotejamento? Sim, fertilidade na terra e tal. Então, ele fala de uma época em que um já está colhendo e o outro já está plantando. O que está plantando, o que está colhendo já está alcançando o que está plantando. Ele não está nem plantando ainda, o outro já está colhendo, né? De tanta fertilidade que teria. E ele fala o que pisa as uvas ao que lança a semente. Então, enquanto um estava lá no lagar, lá, pisando as uvas, né, para poder fazer o vinho, né, fazer o suco da uva, o outro já estava lá plantando a semente em cima, porque já tinha que plantar para poder colher de novo, né? Era tudo
sem parar, né? Uma fertilidade muito grande na terra. E ele está falando isso que vem dias. Isso aqui não é para agora, isso aqui são bênçãos futuras. Isso aqui, meus irmãos, é uma época que você pode plantar e colher sem que o inimigo venha destruir. Ou seja, ele está falando da vida eterna aqui já. Ele já não está falando mais de uma época de vida aqui na terra, cheio de pecado, porque aqui ele está falando de perfeição, né? A fertilidade é tão grande que um colhe o trigo e o outro em seguida já planta novamente. Igualmente a uva, enquanto um pisa, o outro novamente já está plantando semente em seguida. Pode passar? Restauração total e permanente. Assim, o povo de Israel seria restaurado em sua terra e jamais seria tirado novamente. É o que nós vemos aqui no versículo 14 e 15. Ele fala no versículo 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e deles comerão seu fruto. Plantá-los-ei na sua terra, ou seja, o seu povo ele vai colocar na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Olha só, depois que teve isso aqui, ó, essa invasão assíria, por que ele está falando de coisas futuras? Porque depois que teve essa invasão assíria, teve outras invasões. Teve a invasão da Babilônia, que levou o povo cativo novamente, né? Teve o domínio romano em cima do povo de Israel. Teve tempos atrás aí que houve guerra em Israel, grego. Gente, ele não está falando do tempo nosso, ele está falando da eternidade. Entende agora o porquê que ele está falando da eternidade, não é dos tempos nossos? Porque ele está falando de perfeição aqui. Vou plantar vocês nessa terra e vocês não vão ser arrancados. Eles já foram arrancados depois disso. Só que aqui é um povo perfeito, é um povo que não tem pecado, né? É uma nação a qual nós também vamos fazer parte. Aqui ele já não está tratando só de Israel mais. Aqui ele está falando também dos gentios. Aqui ele também está falando de bênçãos futuras, graças à salvação de Cristo. Então, mesmo que eles não estivessem entendendo isso naquela época, isso é para nós hoje, né? Então, assim o povo de Israel seria restaurado em sua terra e jamais seria tirado novamente, pois já é uma outra época, um período de perfeição sem pecados, que os fariam, que poderiam fazer perder sua bênção, né? Os pecados que fazem perder a bênção. Pode passar? Tem vocês a mesma coisa? Não? Então, aqui encerrando então o livro de Amós, nós temos esse final aqui para tomar para as nossas vidas, né? Até aqui nós vimos o que? Que Deus tratou no começo, nos capítulos primeiros, capítulo 1, contra povos estrangeiros, edomitas, filisteus, etíopes e aí vai, né? De Tiro, tratou com os amonitas, depois tratou com Judá, com a casa de Judá, e ele continuou desde o capítulo 2 até o final aqui falando somente com Israel, porque o pecado dele era terrível. A nação de Israel estava muito desvirtuada, estava numa idolatria terrível, não adoravam mais a Deus, faziam coisas horríveis diante de Deus, né? Eles foram invadidos, foram limpados, e agora nós vemos uma restauração, que esse povo e que a casa de Deus, a casa, a igreja do Senhor vai sofrer junto, né? Que vai passar junto. É uma nova restauração, é um novo tempo para o povo de Deus. Bom, aqui então encerramos o livro de Amós, né? No próximo estudo nós vamos começar uma carta um pouquinho mais intensa, carta de Oséias. Agora sim, como se diz, né, o bicho vai pegar, porque Oséias trata de coisas bem mais difíceis de ouvir, bem mais duras do que essa que nós vimos, e essas aqui são terríveis, hein? Mas é tudo porque o povo desobedece e permanece no pecado. Porque desobedecer, errar é uma coisa, insistir no erro sem achar que vai ter punição nenhuma é outra. E nós vamos ver nos profetas menores que Deus sempre vai tratar isso com o povo. Amém, meus amados? Fica com essa bênção aqui, que Deus abençoe cada um nessa manhã.